Hoje a resenha é sobre O Pequeno Príncipe de Nicolau Maquiavel. E por que eu escolhi esse livro? Porque as pessoas têm uma ideia de que Maquiavel era um cara horroroso, oh meu Deus, tanto que o sobrenome dele era Maquiavel, e não é bem assim a história. Esse livro aqui é mais um manual de guerra política que deveria ser obrigado o presidente para assumir, ler, e os deputados também, eles deveriam ter por obrigação. Livro de cabeceira, assim, ó, deitou. Esse e o Guerra Política do Ronaldo Mota. Eu vou deixar para você, Roberto Mota. Vou deixar para vocês os links aqui na caixa de informações. Quem quiser é só clicar e comprar. É um livro que é um verdadeiro manual da guerra política, mesmo tendo sido escrito em 1513. É um livro super atual que ensina, tá, amado ou temido, castigado ou acreditado, o que é melhor para um príncipe, para um governante. Então, o Nicolau Maquiavel, ele nasceu em Florença em 1469 e veio a falecer em 1527. Por isso que isso é uma obra póstuma, porque ela foi publicada somente em 532. Ele escreveu em 513 e foi publicada em 1532. Ele dedicou esse livro a Lourenço de Médici II, neto de Lourenço o Magnífico, na esperança de que este assumisse a empreitada de expulsar da Itália os invasores e mercenários estrangeiros. Naquele tempo, o período do Renascimento, as principais potências do território italiano eram em Ducado de Milão, a República de Veneza, a República de Florença, Reino de Nápoles e os Estados Pontíficos, tá? O Maquiavel, então, ele escreveu esse livro a partir de uma experiência empírica dele, que é baseado na sua experiência como segundo chanceler da República de Florença. Ele viveu na Itália do Renascimento, que foi 1469 a 1527, onde a desordem se fazia presente porque, em vez de um Estado unificado, o que existiam eram repúblicas instáveis ou pequenos principados, ora governado por dépotas e ora por regentes dinásticos, com diferentes graus de competência para a guerra ou para a paz. Então, eles viviam assim, tipo, tudo mega bagunçado. Uma hora estava tudo em paz, outra hora estava tudo em guerra, outra hora estava tudo organizado, outra hora não estava mais, outra hora estava em guerra, uma hora um invadiu o canto do outro, enfim, não tinha paz aquele local. E ele viveu tudo isso e, portanto, ele tem aí ele tinha, né, um grande currículo para estar passando esses ensinamentos. E a dedicatória do livro ele escreveu ao magnífico Lourenço de Médici. Vamos ler comigo aqui. Costumam, o mais das vezes, aqueles que desejam conquistar as graças de um príncipe, trazer-lhes aquelas coisas que consideram mais caras, ou nas quais o vejam encontrar deleite, donde se vê a humildade serem a ele oferecidos cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas e outros ornamentos semelhantes, dignos de sua grandeza. Desejando eu, portanto, oferecer-me à vossa magnificência, com um testemunho qualquer de minha submissão, não encontrei entre os meus cabedais coisa a mim mais cara, ou que tanto estime, quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, aprendido através de uma longa experiência das coisas modernas e uma contínua lição das antigas, as quais tendo com grande diligência longamente percrustado e examinado e agora reduzido a um pequeno volume, envio a vossa magnificência. E se bem julgue essa obra indigna da presença da vossa magnificência, não menos confio que ela deve ser aceita, considerado de que minha parte não possa ser feito maior oferecimento, senão o dar-lhe a faculdade de poder, em tempo assaz breve, compreender tudo aquilo que eu, em tantos anos e com tantos incômodos e perigos, vim a conhecer. Não ornei este trabalho, nem o enchi de períodos sonoros, ou de palavras pomposas e magníficas, ou de qualquer outra figura de retórica ou ornamento intrínseco, com os quais muitos costumam desenvolver e enfeitar suas obras. E isso porque não quero que outra coisa o valorize, a não ser a variedade da matéria e a gravidade do assunto a tornar-me agradável.
nem desejo se considere a presunção se um homem de baixa e ínfima condição ousa discorrer e estabelecer regras a respeito do governo dos príncipes. Assim como aqueles que desenham a paisagem se colocam nas baixadas para considerar a natureza dos montes e das altitudes e para observar aquelas se situam em posição elevada sobre os montes, também para o bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem entender o do príncipe, é preciso ser do povo. Receba, pois, vossa magnificência este pequeno presente com aquele intuito com que o mando. Nele, se diligentemente considerado e lido, encontrará o meu extremo desejo de que lhe adivinha aquela grandeza que a fortuna e as outras suas qualidades lhe prometem. E se vossa magnificência, das culminâncias em que se encontra, alguma vez volver os olhos para baixo, notará quão imerecidamente suporta um grande e contínuo infortúnio. Então, como vocês podem ver, o livro, na verdade, é um conselho, é um manual para o príncipe, para que ele consiga governar com mão de ferro, mas ao mesmo tempo com sensibilidade. Então, com maestria, Maquiavel explica os principais principados, os tipos de principado, como os principais príncipes foram traídos e ou assassinados e perderam seus reinados. Longe do politicamente correto, não esperem o politicamente correto nesse livro. Inclusive, ele fala que príncipe afeminado não rola, tá? Então, longe do politicamente correto, como um bom conselheiro, Maquiavel adota a forma, os fins justificam os meios. Aqui a gente precisa entender uma coisa, Maquiavel nunca falou que os fins justificam os meios, isso é um ditado popular, tá? É que a forma que ele escreve o livro se encaixa direitinho nesse ditado popular, os fins justificam os meios. Quando diz que o governante pode agir com crueldade para obter vitória e carisma para ainda parecer bom. Há dois alertas importantes no livro e isso eu gostaria de conversar com vocês. É cuidado com quem vocês mantêm muito próximos. Príncipes, não raro, são traídos por aqueles que o conhecem por trás de vestimentas e posturas. E não estruture as forças armadas do Estado com mercenários. Não coloque mercenários nas forças armadas, porque eles vão te trair um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, porque esses são infiéis e ambiciosos. E bajuladores, não tenham bajuladores, isso cabe na vida do presidente, na vida do príncipe e da nossa, tá? Quem que decepciona a gente? É o cara que a gente nunca viu na vida? Lógico que não, é quem tá próximo a gente. Quem que trai, quem que dá facada nas costas? É quem está muito próximo, por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. E qual que é o problema dos bajuladores? Enquanto eles estão te afagando aqui, eles estão aqui, ó, nas tuas costas, entendeu? Esse é o problema dos bajuladores. Então, evitem esse tipo de pessoas. Já vamos iniciar aqui o livro seguindo os conselhos do príncipe, tá? Ele trata também de uma questão que é uma coisa que aflige, eu acho que não só os governantes, mas a todos nós, né? Ser amado ou temido. Uma passagem que nos faz refletir é o capítulo intitulado como Sobre a crueldade, clemência e se é melhor ser amado ou temido. É melhor ser temido do que amado, porém tem que tomar cuidado para não ser odiado. Entendam, o ódio é o amor que adoeceu. Virei poeta agora, mas é mais ou menos isso mesmo. Agora, o temido, não. As pessoas respeitam. O ódio gera raiva e gera vingança. O temor gera medo e as pessoas não reagem. Aspas. Concluo que os homens amam como querem e temem de acordo com o desejo do príncipe. Um príncipe sábio deve se apoiar naquilo que pode controlar e não nos outros. Como já foi dito, deve apenas se empenhar para evitar o ódio, assim como ele tem que se empenhar para evitar o amor, porque o amor ele acaba virando ódio. Então, o melhor é admiração e temor. Maquiavel explica que todo príncipe deve desejar ser tido como clemente e não como cruel, mas também frisa que a clemência tem que ser usada com moderação, e cita o príncipe César Borgia, que era considerado uma figura cruel, porém a sua crueldade promoveu a reconciliação de Romanha, unindo-a e restaurando a paz e a lealdade.
Um príncipe, desde que mantenha os seus súditos unidos e leais, não deve temer a má fama de cruel, pois com poucos exemplos ele será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixam acontecer as desordens que resultam em assassinatos ou roubos, pois estes costumam prejudicar o povo, enquanto as execuções que emanam do príncipe atingem apenas um indivíduo. Outro tema a ser tratado no livro, que eu também achei muito interessante, lógico que o livro tem muito mais temas do que eu resenhei, eu só destaquei os que eu achei interessante para vocês. Tem uma gana aqui, ó, mas os mais interessantes foi esse aqui que eu fiz, porque eu sou legal. Vamos lá. Precisa aparecer e não ser, exatamente isso. Você não precisa ser rico, apenas parecer rico. Você não precisa ser inteligente, apenas parecer inteligente. Mais ou menos nessa linha que ele segue. A importância de manter a palavra dada é bem explicado por Maquiavel. Integridade e astúcia são dois adjetivos que fazem com que o príncipe seja respeitado e ensina que deve-se sempre parecer piedoso, fiel, humano, religioso, íntegro, mas com a mente preparada, de modo que, precisando não ser essas coisas, possa e saiba ser o contrário, mesmo que seja avesso a todos esses adjetivos. Mesmo que muitas vezes o príncipe se verá obrigado a manter o Estado, agir contra a fé, contra a amizade e confiança dos seus, contra a humanidade e religião, tem que ter muito cuidado para não deixar escapar da sua boca nada que não seja repleto das 5 qualidades acima mencionadas, para que ele pareça, para quem ver e ouvir, repleto de piedade, fé, humanidade, integridade e religião. Maquiavel, ele passa longe do politicamente correto. Ele diz que é melhor evitar ser odiado e ser uma pessoa desprezível, e cita algumas ações que levam um príncipe a ser rechaçado pelo seu povo. Segundo Maquiavel, o príncipe tem que evitar ser ladrão, usurpador dos bens e das mulheres do súdito, pois isso o tornará odiado. Quando nem a propriedade nem a honra são violados, a maioria dos homens vive infeliz. E ele terá que combater apenas a ambição de poucos, que poderá deter facilmente e de várias formas. Ser considerado volúvel, leviano, afeminado, miserável e irresoluto o tornam desprezível, que são todas as coisas da qual um príncipe deve se guardar como uma rocha, e ele deve procurar mostrar ações, grandeza, coragem, gravidade e fortaleza em suas atividades particulares com os súditos. Ele deve mostrar que seus julgamentos são irrevogáveis e manter-se com tal reputação para ninguém sequer pensar em enganá-lo ou traí-lo. Entretanto, as afirmações do autor não significa que ele não dê relevância às virtudes. Lógico que ele dá, ele na verdade enaltece as virtudes, pois este considera que assassinar os seus concidadãos, trair amigos, renegar a fé, piedade, religião, pegar a mulher do próximo, roubar propriedades, não são ações que possam ser chamadas de virtuosas, pois por estes meios pode-se conquistar o poder, mas jamais a glória, e a glória é muito importante. Ele também fala um pouquinho sobre a arte da guerra e de ter armas. Para Maquiavel é muito importante que um príncipe acorde, passe o dia, vá dormir e sonhe que está guerreando, aprender táticas de guerrilha, conhecer o local que o seu principado está, por exemplo, os vales, o local, a geografia do local, porque caso haja uma guerra, ele sabe por onde os inimigos podem entrar, por onde eles podem fugir, uma rota de fuga para o seu povo. Então, para Maquiavel, um príncipe que não domina a arte da guerra, ele não pode ser um príncipe. E ele deixa claro a importância do armamento. Fala que tem que ter um poderio militar com material bélico riquíssimo e para o principado. Inclusive, ele diz o seguinte: não existe comparação entre um príncipe armado e um desarmado. Não é razoável que quem esteja armado obedeça àquele que está desarmado, nem que o desarmado se sinta seguro
entre os servidores armados. Como um sente o desdém, o outro sente a insegurança, não é possível que trabalhem juntos. Um príncipe que não compreende a arte da guerra e a importância de se ter um material bélico forte, bem como súditos preparados, é um príncipe fraco que pode ser vítima de conspiração, deposto e até assassinado. Por fim, o livro, como vocês podem ver, ele é voltado para o principado, para os príncipes, ensina como agir em momento de guerra, em momento de paz, como ser amado, como não ser amado. Enfim, ele ensina tudo, é um livro que podemos usar para as nossas vidas pessoais. Ele possui um forte cunho político, com toques filosóficos e, por excelência, um manual sobre guerra política. Um político que seguir à risca os conselhos dessa obra escrita com maestria está preparado para enfrentar qualquer adversidade, seja populacional, seja militar. O Maquiavel ele faz uma consideração interessante acerca da natureza do homem, sobre o egoísmo. Por isso deixa claro em diversas passagens que o príncipe não deve ter bajuladores e nem confiar plenamente em ninguém, e que o dinheiro corrompe toda e qualquer relação humana. Pessoal, essa é a resenha de hoje. A próxima resenha é Por que Gênero Importa? É um livro do Dr. Leonard Sachs, ele é PhD, ele é psiquiatra e ele fala do horror que é a ideologia de gênero, tanto para as crianças como para a família, e como você dizer que gênero não importa e que não há dois grupos, o feminino e o masculino, como isso destrói a sociedade. E ele também esclarece que quando você mexe na natureza feminina, você consequentemente mexe na natureza masculina, e isso está destruindo essa geração aí que nem é menino e nem menina, são seres andrógenos. Então eu espero vocês para a próxima resenha, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. O link de compra do livro e da resenha escrita estão aqui na caixa de informações. E quero lembrar para vocês que o canal tem apoio-se e as minhas contas para quem quiser dar uma força aí. E claro, não esqueça de se inscrever. Fiquem todos com Deus.